Boa noite, meu amigo Cleiton. Que bom ter você aqui. Como é que você está? Boa noite a todos vocês, Flavinha. Que honra ter vocês aqui, que alegria. Eita, coisa boa. Vamos falar hoje sobre mentalidade milionária. Quem deseja aí aprender um pouco sobre isso, que coisa boa. Vamos falar aqui sobre crenças, sobre essa mentalidade que é tão importante. Eu acredito que todos nós temos que desenvolver, porque nós só temos a ganhar com essa mentalidade e a oportunidade de nos conhecermos um pouquinho. Vale a pena. Então, hoje, essa live vem com o intuito da gente conversar. Eu quero muito a participação de vocês para a gente estar falando sobre mentalidade. Mentalidade milionária, mentalidade, como é que os ricos pensam e o que é que eu devo fazer para, de repente, eu passar a ser uma pessoa rica. Enfim, vamos estar trazendo aqui muitas dicas para vocês. Então, para a gente começar a nossa live, vamos lembrar as pessoas que eu já estou ao vivo? Vamos lá? Eu estou aqui já convidando, lembrando que já estou aqui ao vivo. Envia você também. Vamos falar sobre mentalidade milionária. Vale a pena essa live. Pode ser que alguém que esteja aí presente e diga: ah, não, eu não quero ser milionário, eu não quero ser rico, tá tudo bem do jeito que eu estou confortável assim. Então tá tranquilo, se é assim que você pensa, eu respeito. Essa live é para quem quer aprender um pouco mais sobre como é que os ricos pensam, como é que eu devo fazer, devo me comportar para que eu possa ter melhores ganhos financeiros e mudar um pouco a minha mentalidade. Então, essa live é para realmente aquelas pessoas que desejam aí ter os seus resultados financeiros melhores. Então, a você que deseja ter um resultado financeiro melhor, ter uma nova mentalidade, mentalidade milionária, então aqui é o seu lugar, participe dessa live, convide os seus familiares, convide os seus amigos a fazerem parte dessa live. Já temos aqui algumas pessoas, estou lembrando as outras que já estou aqui, envia você também. Chame os seus amigos para que a gente possa dar início a essa live. Oi, Lu, seja bem-vinda, doutor Vladimir, coisa boa, Lu, quanta gente especial aqui. Então vamos lá. Lilian, você conhece alguém que tem uma boa profissão, ele tem um bom salário, ele ganha muito bem, ele mora em uma casa de luxo, ele tem um bom carro? Você conhece alguém assim? Sim, conheço. E você conhece também alguém que ganha muito bem, mas também ela não mora em um bom condomínio, ela não tem um bom carro. Você conhece essa pessoa também? Sim, conheço. Nós vamos estar falando sobre mentalidade. O que de fato as pessoas que realmente são ricas, como é que elas pensam e como é que elas se comportam, certo? Então, a ideia aqui dessa live é a gente conversar sobre isso e poder trazer para você um pouco mais de conhecimento. Eu já aprofundei muito meu conhecimento nesse pilar, no pilar de mentalidade, de mente, de crenças, nos comportamentos. Trabalho com essa mentoria em desenvolver pessoas, então a gente acaba trabalhando diversos temas, e esse é um tema que me chama muita atenção. Primeiro, Lilian, como é que eu faço para ter essa mentalidade milionária? Como é que eu faço para poder conhecer-me? Então vamos lá. Lilian, o primeiro passo, eu desejo melhorar minha mente, eu desejo ser rico, eu desejo me posicionar como tal, eu desejo construir essa vida abundante financeira. Então vamos lá. O primeiro passo é você entender que você precisa se conhecer. O autoconhecimento vai fazer com que você realmente comece a dar passos, porque se você não se conhece verdadeiramente, você não vai ter a possibilidade de destravar algumas coisas que precisam ser destravadas. Mas, Lilian, poxa, você está dizendo que eu não me conheço, e eu não me conheço, quem é que vai me conhecer? Pois eis a questão, e eu lhe digo, existem muitas pessoas que não se conhecem, porque muitas delas fogem das suas verdades, muitas delas fogem das suas dores, muitas delas fogem daqueles valores e daquelas crenças que estão enraigadas dentro delas. Então, conheça você. O que você pensa? O que você pensa sobre você?
Quem é você verdadeiramente? Então, poxa, Lília está falando sobre mentalidade milionária. Como eu devo me comportar, como eu devo pensar, o que é que eu devo fazer para me tornar uma pessoa melhor financeiramente. Então, o primeiro passo é você conhecer a você. Conhecer o que você pensa, conhecer como você se comporta. Eu vou estar trazendo aqui vários exemplos para que você possa se colocar e dizer assim, poxa, realmente eu penso assim, realmente eu me comporto assim. Então vamos lá, eu vou trazer aqui um trecho. Talvez alguém que está aqui nessa live pode ter ouvido, ou é essa pessoa, ou é você mesmo aí que está me ouvindo. Então vamos lá. Os ricos não vão para o céu. Alguém já ouviu isso? Pessoas ricas são pessoas arrogantes e prepotentes. Alguém já ouviu isso? Alguém já ouviu que dinheiro demais não é bom, que dinheiro não traz felicidade? Alguém já ouviu? Se você já ouviu alguma dessas frases, diz assim, sim, Lilian, eu já ouvi, sim, Lilian, eu já ouvi. Você já ouviu que pessoas ricas não têm o reino dos céus, não vão para o céu? Pessoas ricas são arrogantes, são prepotentes. Pessoas ricas são os donos da verdade. Que dinheiro não é bom, que dinheiro não traz felicidade. Você já ouviu isso de algum parente, de alguém que você convive? Ou você é essa pessoa que fala isso? Então vamos lá. E eu trago uma frase que é muito forte. E essas frases foram um virar de chave para mim. E é um virar de chave sempre que eu comento isso com os meus alunos, com as minhas mentoradas, com os meus clientes. Então vamos lá. Se você não muda a sua mentalidade, dificilmente você vai conseguir alcançar aquilo que você deseja. Então, se você não sabe de fato quem é você, se você não se conhece, se você não conhece as suas verdades, absolutamente conhecendo as suas verdades, dificilmente você vai conseguir mudar. A gente consegue mudar se a gente não conhecer quem de fato nós somos e se a gente não tiver clareza do que nós devemos mudar? Certo? Então esse é o primeiro passo. Lilian, eu preciso me conhecer. Sim, Lilian já disse, eu preciso conhecer verdadeiramente o que eu sou, quais são as minhas verdades, quais são as frases, quais são os registros que eu tenho da minha família. E aí vem outra coisa muito importante. São as crenças. Essas palavras que eu falei são crenças que de repente elas estão aí dentro de você. Ela faz parte da sua vida. Ela faz parte do seu falar. Ela faz parte de você. Tá lá. Às vezes você nem se lembra que realmente um dia já falou isso, mas tá aí no teu inconsciente, tá gravado em você. É uma crença, é uma verdade, essa verdade que você de fato acredita. Então, por exemplo, rico é arrogante, é prepotente. Rico não vai para o céu. Dinheiro não traz felicidade. Dinheiro não é bom. Então, vamos lá. Existe uma série de coisas e de frases e que as pessoas falam sobre o dinheiro, que falam sobre as pessoas ricas, sobre as pessoas milionárias. E isso vai virando uma verdade para ela. E vira tanto uma verdade que dinheiro para ela, de fato, não vai ser importante. Ela não vai ter desejo de realmente buscar mais. Porque na mente dela, ela está dizendo e afirmando que pessoas que têm dinheiro não são pessoas boas ou são arrogantes e prepotentes. Então, ela já afirmou ali para a mente dela que dinheiro não é bacana e que ser rico não é algo legal, certo? Então, vamos lá. Aí você tem uma mãe, você tem um pai, você tem avós, você convive com várias pessoas que não são prósperos financeiramente. Eles não conversam sobre o financeiro, eles não conversam sobre milhões, eles não conversam sobre investimentos, eles não conversam sobre ter realmente, de fato, um financeiro abundante. Apenas você ouve as pessoas do seu convívio diário falando que precisa trabalhar para pagar a conta, que tem que trabalhar para pagar a conta, que só trabalha para pagar a conta e que deixa de se dedicar aos filhos, à família, porque precisa pagar a conta, porque ele é o provedor, ele é a pessoa que precisa estar ali para poder pagar a conta. E ele traz o trabalho como algo pesado, duro, porque ele está ali só trabalhando porque ele precisa bancar a família, ele precisa pagar contas.
Então, para que a gente consiga dinheiro, para que a gente consiga abundância, para que a gente consiga, de fato, ter uma mentalidade de que preciso crescer e evoluir no meu pilar financeiro, é necessário que ela observe quem são as pessoas que conviveram ou convivem com ela e o que é que elas costumam falar. Porque, geralmente, quando essas pessoas falam e agem dessa forma com relação ao dinheiro, elas costumam tá o tempo todo relatando isso, e isso vai gerando uma verdade para você também, como é uma verdade para ela. Então, filhos que vêm sempre os pais brigando por causa de dinheiro, que vêm sempre os pais brigando e fazendo conta, e aquela coisa, aquele desgaste, não traz o dinheiro como algo bom. Que bacana que eu ganhei esse dinheiro, que bacana que estamos conseguindo pagar as nossas contas, que bacana que ganhamos um pouco mais esse mês, que bacana que a gente vai conseguir comprar algo legal. Então, geralmente, o que a gente vê são os lares e as famílias brigam muito por conta do pilar financeiro, por conta de falar que dinheiro é desgastante, que não consegue lidar com o dinheiro, que o dinheiro é muito pouco, enfim, e traz trabalho e dinheiro nessa correlação de que algo não é bom. Então, eu vou trazer para vocês aqui qual é a mentalidade, qual é o comportamento que verdadeiramente os ricos têm, tá? Qual é o comportamento verdadeiramente que os ricos têm? Então, eu vou trazer aqui uns 21 modelos mentais para que você possa também se avaliar. Eu tenho essa mentalidade ou não? Então, você começar a ter. Mas, Lília, essa mudança, ela consegue ser feita assim tão rápido, já que eu tenho tantas crenças relacionadas ao dinheiro, já que eu trago aí das pessoas que eu convivo, tantas crenças negativas sobre o dinheiro. Será que eu consigo mudar a minha mentalidade? Mudar a mentalidade é uma decisão, meu amigo. Mudar a mentalidade é você mudar os seus hábitos, é você afirmar para você que é possível, é você começar a trazer mente e comportamento e mente, mentalidade, pensar, comportamento, agir, tudo isso tem que vir junto. Mas, Lília, se eu só pensar positivamente sobre dinheiro, que dinheiro é maravilhoso, que dinheiro é incrível, que eu desejo ser rico, que eu desejo ser abundante, vai resolver? É um grande passo. Não sei se vocês já leram um livro que chama assim, Quem Pensa Enriquece. Eu não sei se vocês já leram. Quem pensa enriquece. Então, a nossa mente, a nossa vontade, a nossa projeção, a nossa profetização, ela já faz grande diferença. Porque você tem o pensamento, você tem a mentalidade positiva, você tem o querer, você tem o desejo, você vibra por isso. Hoje eu ouvi um depoimento, eu estava visitando umas fazendas de uns amigos, e hoje eu recebi um depoimento lá do pai da minha amiga. Eu não sei se ela está aqui assistindo a live, mas ela contando que o pai dela, ele dizia, eu vou ter esse carro, eu vou ter isso, eu vou ter. Então, ele mentalizava, ele já imaginava, ele criava essa afirmação para a mente dele. Só que ele não ficava esperando que isso caísse do céu, ele ia buscar. É claro que tem que ter atitude, tem que ter o comportamento, tem que ter o planejamento, tem que ter o plano de ação, mas se você já imagina, se você já deseja isso, automaticamente você vai começando a agir para poder realizar isso que você deseja. Então, é muito importante iniciar, porque você imagina, você pensa, isso vai gerar um pensamento. Gerando um pensamento, gera um sentimento positivo. Gerando um sentimento positivo, gera um comportamento. E é nesse comportamento que vem as atitudes, que vem a ação, que venham buscar, que venham correr atrás. Então, vamos lá. Lília, eu não me conheço verdadeiramente, eu não sei quais são as minhas verdades sobre dinheiro, mas agora você trouxe alguns exemplos de que eu já ouvi e que eu sou uma pessoa que fala sobre dinheiro, que dinheiro não é bom, que dinheiro não traz felicidade, que as pessoas ricas, elas são arrogantes, são prepotentes e que não é legal ter dinheiro, que quem tem dinheiro não vai para os céus e que eu só quero ter dinheiro para fazer coisas erradas. Enfim, cada um traz aí uma crença negativa sobre a mentalidade financeira, e o ideal é que começamos, olha só, mudar essa mentalidade e começar a desenvolver aí a força do pensamento, a força do querer, a força do pensamento positivo. Quem pensa enriquece, mas é claro que precisa agir, precisa ter passos firmes, e aí eu vou trazer para vocês aqui o que de fato
como é a mentalidade dos verdadeiros ricos, como é verdadeiramente o comportamento e a mentalidade dos verdadeiros ricos, tá? E eu vou trazer aqui, ó. Tem pessoas que têm vícios emocionais, certo? Então, elas acabam gastando muito mais, elas acabam, devido aos seus vícios, elas acabam desenvolvendo alguns transtornos, enfim. Então, eu não tô aqui para falar dessas pessoas que têm vícios emocionais, mas se você é uma dessas pessoas, realmente tem que buscar ajuda. E quando eu falo sobre vícios emocionais, é uma pessoa que tem vício aí, vícios abusivos, seja relacionado a sexo, seja vício relacionado à compra, enfim, a drogas, enfim, álcool. Então, pode sim estar muito forte isso. Então, realmente, quem tem aí os seus vícios e muito atrelado aos vícios emocionais, precisa sim buscar ajuda, tá? Então, aqui eu quero trazer o conhecimento de hoje. Lilian, qual é a mentalidade que eu devo ter? Qual é a sua primeira sugestão para que eu possa, de fato, ter essa mentalidade milionária? Então, vamos lá. As pessoas ricas, gente, elas são excelentes vendedoras, certo? Então, por exemplo, as pessoas ricas, elas não têm vergonha de vender. As pessoas ricas, elas se mostram, ela fala sobre o seu serviço, ela fala sobre o seu produto, elas vendem a sua imagem, ela vende aquilo que ela acredita, ela vende. As pessoas ricas, ela vende suas ideias, ela vende os seus projetos, ela vende os seus produtos, ela vende sem culpa, só que ela faz isso com ética, agregando valor, certo? Trazendo benefícios. Então, qual o primeiro conhecimento dessa noite sobre mentalidade milionária? De acordo a vários livros que eu li, de coisas que eu vivenciei, de coisas que eu testei, de coisas que eu ainda testo, e realmente funciona muito, ó, mentalidade. Eu preciso virar a chave, eu preciso conhecer as minhas palavras, eu preciso conhecer os meus comportamentos, eu preciso conhecer o que é que eu penso sobre dinheiro, como é que eu ajo com relação ao dinheiro, como é que eu me comporto com o dinheiro, certo? Então, e conheço várias pessoas que ganham muito, mas ao mesmo tempo que elas ganham muito, elas gastam muito e gastam sem se preocupar com vários itens que eu vou trazer aqui. Então, as pessoas ricas, de fato, elas são excelentes vendedoras. Elas acreditam, ela faz esse trabalho, ela vende o produto, ela vende o serviço, ela vende a ideia, ela vende a tua imagem. Ela realmente é uma excelente vendedora. E se, de repente, você se percebe, poxa, mas eu sou uma profissional, eu sou autônoma, mas eu não sei vender. Eu sempre peço que os outros me vendam, mas eu não sei vender o meu serviço, eu não sei vender a minha imagem, eu não sei vender o meu projeto. Então, você precisa desenvolver isso. As pessoas ricas, elas acreditam tanto naquilo que elas fazem, que elas vendem a ideia, elas vendem o projeto com tanto amor. E ela acaba conquistando muitos clientes, conquistando muitos investidores, conquistando muitas pessoas, porque ela está atraindo isso. Ela está projetando esse amor que ela sente, ela vende isso com muita tranquilidade, vende esse produto ou vende o serviço, e ela vai atraindo aí pessoas e clientes também através desse amor que ela sente por aquilo que ela está vendendo. Então, se você ainda não desenvolveu isso, se você deseja de fato ser rico, ter uma mentalidade milionária e de repente se perceber, não, esse ano de 2021 eu vou me tornar uma pessoa abundante financeiramente, então pensar nisso, eu preciso vender mais, eu preciso me posicionar de uma forma e treinar vendas, eu preciso vender o meu projeto, a minha ideia, a minha imagem, eu preciso vender os meus produtos, eu preciso desenvolver, eu preciso aprender sobre vendas, e nisso você já vai aí estar vencendo o primeiro passo para a sua prosperidade financeira. E o segundo, pessoas ricas se sentem merecedoras de terem dinheiro em abundância. Então, as pessoas ricas, elas se sentem de fato merecedoras. Então, se eu sou merecedora de ter 100 mil reais na minha conta, eu sou merecedora de ter aplicações, eu sou merecedora de ter 1 milhão de reais, eu sou merecedora de ter tudo que eu tenho, eu sou merecedora de ter conquistado. Então, as pessoas de mentalidade milionária, as pessoas ricas de fato, elas se sentem
merecedoras em ter o que têm, elas se sentem merecedoras e ainda ter mais. E não há problema em relação a isso. Talvez a mentalidade de uma grande massa é dizer assim, quanto mais tem, mais quer, mas é de fato, os ricos, os milionários pensam assim. Eles pensam em ter mais, eles precisam agregar valor. E deixa eu falar uma coisa para vocês, graças a Deus que existem os ricos, que existem os milionários, que existem os bilionários, que existem as pessoas que querem mais, porque são por conta dessas pessoas que a economia cresce, são por conta dessas pessoas geradoras de emprego e de renda. Então, ao invés de uma grande massa pensar negativamente sobre os bilionários, sobre os milionários, sobre as pessoas ricas, sobre os empreendedores, sobre as pessoas que geram emprego, que roda essa economia mundial, ao invés de estar pensando negativamente, que possam profetizar na vida dessas pessoas, que venham mais milionários, que venham mais empreendedores e que eu possa me tornar um deles para que eu possa, assim, ser gerador, uma empreendedora, uma pessoa que está ali fazendo o que? Gerando essa economia e trazendo mais riqueza para o mundo, podendo gerar e dar oportunidade para que as pessoas tenham empregos. Existem pessoas que têm determinados tipos de mentalidades, pessoas que aí já têm dentro delas o empreendedorismo muito forte e elas são excelentes empreendedoras natas, mas dá para desenvolver o empreendedorismo. Se você ainda não se percebe uma pessoa que gosta de se arriscar e tal, tudo isso pode ser desenvolvido, né? E por isso que existem os mentores, né? E eu estou aqui também como mentora para poder contribuir com você, e o objetivo dessa live é justamente fazer com que você destrave aí as suas crenças negativas sobre dinheiro, de que você não é merecedor de ser rico, de que você não é merecedor de ganhar. Então, joga essa força do pensamento, essa força do querer, essa força de querer melhorar de vida, querer doar, querer poupar, querer crescer. E dessa forma você vai começar a ir destravando e dando passos para a conquista de ganhar aquilo que você sempre sonhou, de ter recursos financeiros abundantes e melhores, e de, por que não, desenvolver aí melhores oportunidades para gerar essa economia, gerando oportunidades de emprego e você se tornando de fato um abundante financeiramente e rico de verdade, milionário de verdade. Então vamos lá para a segunda dica, tá? As pessoas ricas, elas admiram outros indivíduos ricos e buscam pessoas bem-sucedidas como serem modelos a serem seguidos, certo? Então, as pessoas ricas, elas admiram alguém, sabe? Que tem dinheiro, que está conquistando, que são bem-sucedidas. Uau! Que show! Essa pessoa, ela é incrível. Então, as pessoas bem-sucedidas, elas admiram os outros que estão crescendo. E ela mira essa pessoa e diz assim, Ali, cada vez que essa pessoa vende, eu estou aprendendo com ela, porque eu quero vender igualzinho a ela. Eu vou chegar onde ela chegou. Então, não é uma questão de inveja, é uma questão de inspiração. As pessoas com mentalidade medíocre, com mentalidade de pobre, as pessoas com essa mentalidade ficam criticando o outro porque está crescendo, porque está buscando, porque tem a mentalidade, porque quer crescer, porque quer realmente ter um padrão de vida melhor, certo? Então, as pessoas ricas de verdade, elas vibram quando o outro cresce. Ela vibra, ela quer saber como é que ele conquistou isso. Ela tá ali conversando, perguntando, querendo. Hoje mesmo nessa conversa com esses empreendedores, eu fiquei super feliz quando ele falou o poder do querer, o poder da mentalidade, o poder do pensamento, gerando bons sentimentos, gerando entusiasmo, e isso dava mais força a ele para desenvolver melhor o seu trabalho, para trabalhar ainda mais em busca dos seus objetivos. Então, pessoas ricas, de fato, elas admiram as pessoas que crescem financeiramente, que são bem-sucedidas, e elas pegam essas pessoas como sendo uma inspiração para ela, e nunca alguém que ela vai estar, de repente, criticando ou, enfim, tendo inveja, mas sim admirando e dizendo, eu vou conquistar e vamos estar juntos nessa construção de abundância financeira, sabe? E aí vem
Agora vem pro próximo. As pessoas ricas, elas pechincham, olha isso. As pessoas ricas, elas pechincham e regateiam quando justo. Elas não têm vergonha de pechinchar e buscar o melhor acordo possível, certo? Não sei se vocês já tiveram aí clientes ricos que vai chegar para você ou que já chegou e disse assim: ei, me dá um desconto, ei, quanto é que você pode fazer? Melhora o preço aí, que esse preço aí tá muito caro. Então, as pessoas ricas, elas valorizam de fato o dinheiro, elas sabem que se elas conseguirem economizar, que seja 1, 2, 3, 4, 5%, elas vão fazer isso. E geralmente elas têm poder de barganha para isso, porque elas têm dinheiro, geralmente pagam à vista. Então, quando vem lá, mas eu consigo parcelar para você, eu te parcelo em 12 vezes, mas tem o jurozinho da maquineta. Então, o rico, de fato, ele só vai comprar algo quando ele realmente tiver esse recurso. E se ele não tiver, ele vai buscar as melhores taxas no mercado, ele vai buscar no mercado financeiro as melhores taxas. Ele sempre pensa como é que ele pode pechinchar, economizar, que seja 1, 2, 3, 4, 5. Ele valoriza o dinheiro, sabe? Ele não esbanja, ele não fica dando, distribuindo, jogando do céu porque ele tem. Ele tem justamente porque ele sabe negociar, ele sabe pechinchar, ele vai pedir desconto, certo? Então, isso é uma mentalidade de uma pessoa próspera financeiramente, certo? E um outro ponto, ó, as pessoas ricas, elas doam, certo? Elas doam bens materiais que possuem, pois sabe que elas têm muito mais ou podem ter muito mais, porque elas têm força para trabalhar, elas têm uma mentalidade próspera e elas sabem que são capazes de conquistar tudo aquilo que elas almejam, sabe? Então elas são excelentes doadores, eles doam mesmo. Tem ali um objeto que ela não utiliza mais, ela vai e doa. Ela não tem ela não tem apego com coisas, sabe? Ela tem as pessoas ricas, ela tem esse bom coração, certo? E um outro ponto aqui, a pessoa de mentalidade financeira abundante, mente milionária, ela administra suas finanças todos os dias. Certo dia eu estava conversando com um cliente, um grande empreendedor, e me chamou muito a atenção quando ele disse assim: Lilian, eu já tenho o hábito de acordar 3h30, 4 horas da manhã. Então eu vou olhar para as minhas contas, eu entro em todos os extratos, eu analiso extrato por extrato, e eu faço algumas manobras nessa madrugada que eu consigo ganhar com juros. Olha só, ele faz uma análise das contas dele na madrugada e ele consegue fazer alguns manejos, certo? Colocando investimento em outro lugar, mexe ali, conhece muito sobre o mercado financeiro, como isso funciona, e ele vai trabalhando todas as contas dele, e ele vai conseguindo aí diminuir, de repente, alguns juros ou ganhar com seus investimentos, certo? Então, a pessoa abundante financeiramente, com mentalidade milionária, com mentalidade abundante, ela começa ela começa a cuidar das suas finanças, ela cuida diariamente, ela se preocupa com o que está entrando, ela se preocupa com o que está saindo, ela tem verdadeiramente esse cuidado. Então, as pessoas ricas, elas falam, gente, olha só a linguagem das pessoas ricas. Então, a partir de hoje, até essa linguagem. Gente, tá travando. Vocês estão conseguindo me ouvir? Vocês estão conseguindo me ver? Tá tudo bem aqui? Se vocês estão conseguindo me ouvir, vocês estão conseguindo me ouvir? Dá um joinha. Lília, eu tô conseguindo te ouvir bem. Gente, voltou aqui, tava travando, né? Mas já voltou. Vê aí se tá ok. Vê aí se tá ok agora. Estão conseguindo me ver e me ouvir? Diz aí sim. Agora. E aí, travando ainda? Voltou. Continua travando, né? Que pena. Vamos ver se agora vai. A internet aqui em casa não tá muito boa hoje. Peço desculpas a vocês. Mas estou aqui de volta. Vamos lá. Acho que agora vai. Então, as pessoas ricas, como eu estava falando, elas falam
sobre patrimônio líquido, elas falam sobre investimentos, elas pensam e falam sobre lucro, falam o tempo todo sobre lucro. Elas falam sobre as oportunidades de negócio, qual é a outra oportunidade de negócio, quanto é que eu posso ganhar mais dinheiro. Então, ela sempre está em contato com pessoas onde possa trazer para elas oportunidades de negócio, certo? Então, elas sempre estão antenadas no mercado financeiro, no mercado de negócio. Então, elas estão em busca de oportunidades, elas ficam o tempo inteiro buscando e falando sobre rentabilidade, sobre investimento, sobre patrimônio líquido, enfim, elas sempre estão falando sobre essas palavras, sabe? Faz muito parte do dia a dia delas. Vocês estão conseguindo me ouvir? Mileide, que acessou agora, você está conseguindo me ouvir direitinho? Posso dar continuidade? Vocês estão conseguindo me ouvir? Alguém diz aí, sim, agora sim, não está travando mais. Vê se vocês estão conseguindo me ouvir. Estão conseguindo me ouvir? Lilian, tá ok, estou conseguindo te ouvir. Pronto, obrigada, Mileide, ótimo. Gente, as pessoas ricas, elas trabalham duro, certo? Até gerarem receita mesmo. E elas amam o que elas fazem, elas recebem muito bem pelo amor, por esse trabalho. Então, trabalhar para elas é um jogo divertido, certo? Então, as pessoas ricas, elas trabalham duro para elas começarem a ter rendas, receitas, né? Passivas. O que é isso? Elas trabalham dia e noite, de domingo a domingo, um período da vida dela, para que ela possa ter casas de aluguel, para que ela possa ter galpões para alugar, para que ela possa ter investimentos no mercado, para que ela possa ter bolsa de valores, para que ela possa investir em outros tipos de negócio. Por quê? Ela vai montando essa receita passiva dela, ela vai montando, criando essas receitas passivas, e nisso vai aumentando a receita financeira dela, ela vai tendo mais lucro, ela vai tendo mais receita, ela vai tendo mais dinheiro. Então, a pessoa de mentalidade rica, ela não se reclama do trabalho, ela trabalha abundantemente com o objetivo de crescer, com o objetivo de construir. E aí ela diz assim, eu vou passar 9 anos da minha vida ali, vou trabalhar duro, mas é claro. E as pessoas ricas de verdade, elas trabalham duro, mas elas sabem administrar muito bem isso, com família, trabalho, lazer, o social, ela administra tudo isso aí, então ela não só trabalha. Então, as pessoas de mentalidade rica, as pessoas prósperas de verdade, elas sabem de fato, elas trabalham, mas elas trabalham ali duro, mas com o objetivo de prosperar, já pensando em ter aí de fato uma receita passiva. Então, ela vai dizer, eita, comprei um terreno, nesse terreno eu vou construir casas para alugar, nesse terreno eu vou construir um galpão, eu vou deixar esse terreno aqui para depois pensar em alguma outra coisa que eu vou colocar nesse terreno. Então, ela sempre está pensando em gerar patrimônio, aumentar o seu patrimônio, mas ter receita, certo? Então, aumentar a sua receita. Então, a pessoa rica, ela pensa assim, ela pensa no trabalho que ela está desenvolvendo, no trabalho duro, ela quer ter lucro, ela quer ter receita, ela quer aumentar o seu patrimônio, ela tem o objetivo de crescer, ela tem o objetivo de abundar, certo? E as pessoas ricas, elas recebem sem constrangimento. Ela sabe o valor do trabalho, do serviço dela, do produto dela, sabe da qualidade que tem o produto ou o serviço, e ela é digna das dádivas do mundo, do que Deus dá para ela, e ao mesmo tempo ela sabe que aquele trabalho que ela faz, que ela está desenvolvendo, ela é merecedora. Então ela recebe dinheiro sem nenhum problema, para ela é tranquilo. Poxa, eu fiz um bolo, mas é o meu bolo, é um bolo incrível, que tem a minha dedicação, é um caldo que tem o meu trabalho, é o caldo que tem o meu atendimento, é o caldo que tem os melhores produtos, então eu vou cobrar bem por ele, os serviços que eu dou, a virar de chaves que
que eu faço na vida da pessoa, o compromisso, a minha qualidade no serviço, então eu vou cobrar. Então ela recebe esse dinheiro sem nenhum constrangimento. Ela sabe o valor que ela tem. Então as pessoas ricas, elas cobram, elas vão cobrar ali um valor e elas sempre vão pensar assim, eu estou cobrando justamente porque eu sei do meu valor, eu sei que o meu produto é incrível. Então, tudo está relacionado à nossa mentalidade. O que a gente pensa é uma energia e isso vai gerando um sentimento que vai gerando um comportamento. Então, o que você pensa vai gerar um sentimento tão... A internet não tá nada boa hoje, tá falhando muito, mas meu compromisso com vocês e vai dar certo. Eu vou ficar aqui vibrando que essa internet funcione hoje. Que vai dar certo. Vamos lá. Parou, mas voltou, né? Os ricos, eles são conservadores com os gastos, certo? Então, por exemplo, eles gostam sim de coisa boa, eles gostam de coisa de qualidade, porém eles são conservadores, certo? Com os gastos. Eles sabem dizer não. Por exemplo, a pessoa sabe que de repente você tem uma condição financeira e toda hora ela vai estar te oferecendo alguma coisa. Então, geralmente eles compram quando eles precisam, eles têm cuidado sobre esses gastos, eles conseguem ter esse controle, certo? Sobre os gastos. Então, eles vão investir no momento certo, vão comprar no momento certo. Então, as pessoas ricas, elas não saem comprando, gastando, sabe? As pessoas ricas, elas estão pensando em aumentar a sua receita, elas estão pensando em aumentar seu patrimônio, ela pensa em investir conservadores com relação a custo-benefício. Então, se eu comprar, pronto, tá travando e tá voltando, mas fiquem aí, não saiam, certo? É um compromisso comigo, um compromisso com vocês, porque o conteúdo tá extraordinário, certo? Então, fiquem aí. Então, gente, os ricos, eles são conservadores com relação aos gastos. Eles se preocupam com custo, com benefício, o que é que eu estou ganhando com isso? Ah, se eu for ali comprar uma sandália, eu vou para comprar essa sandália e eu não vou comprar 5, 6, 7 sandálias, mesmo sabendo que eu posso. Então, eu vou pegar a diferença dessa sandália e vou investir em alguma outra coisa. Então, os ricos, eles têm preocupação com esses gastos. Então, eles sempre pensam no custo-benefício, tá certo? Então, os ricos de verdade, eles não compram produtos piratas. Eles não compram produtos falsos, certo? Por 3 motivos. Ele sabe que estaria lesando a propriedade intelectual de outra pessoa. Sabe que se tornariam impostores ou mesmo fraudes. E, por fim, sabe que são produtos de má qualidade. Então, os ricos, eles não compram produtos falsificados ou produtos piratas, certo? A mentalidade dele é de ganha-ganha e nunca de ganha-perde. O rico verdadeiro, ele não pensa assim, eu tô ganhando com ele e ele está perdendo com essa negociação. O rico de verdade, ele pensa, é o ganha-ganha. Eu ganho e ele ganha também. Então, o rico não utiliza também produtos de má qualidade, nem produtos falsificados. Ele realmente tem bons produtos, utilizam bons produtos, porque ele tem a mentalidade rico, ele sabe que ele pode, ou se ele não puder, ele não vai comprar, mas ele vai comprar quando ele puder. Então, ele sempre se preocupa com custo-benefício, certo? Então, as pessoas de mentalidade rica, elas amam o que fazem, elas amam a sua atividade, elas amam falar de economia, elas amam falar de finanças e elas amam ter remunerações variáveis. O que isso quer dizer? Ela pode chegar para uma empresa, contratou ela para um setor comercial e ela vai dizer assim, ó, você pode me dar um salário fixo baixo, mas eu gostaria que você me desse uma remuneração variável, uma comissão, com um percentual mais alto. E o que isso quer dizer? Porque ela acredita tanto no potencial dela, ela acredita tanto que ela é uma excelente vendedora, ela acredita tanto na sua capacidade, que ela não está preocupada com aquela renda fixa. Ela não está preocupada com o salário fixo. Ela está preocupada em dar o melhor dela e tendo uma remuneração variável com um bom percentual de comissão. Ela sabe o valor dela, ela acredita nela, ela sabe que ela é uma excelente vendedora e ela vai ter uma remuneração variável incrível
porque ela sabe exatamente o valor que ela tem. Então, ela vai se dedicar dobrado para que ela tenha uma melhor renda, uma maior receita, uma maior remuneração. Então, o rico, ele não pensa pequeno. Ah, não, eu só vou para esse trabalho se eu tiver um salário altíssimo. Não, ela pode até aceitar e ela vai argumentar com o dono, gestor dessa empresa e de repente vai propor até uma sociedade, uma parceria. Pessoa de mentalidade rica, ela sabe o valor que ela tem e ela pensa sempre nas oportunidades e quanto que ela pode ter mais lucro e ter mais receita, certo? Então, de repente ela já entra assim, ó, olha, eu aceito, eu sei que eu vou dar o meu melhor nisso e nós vamos crescer juntas, tá? Nós vamos crescer, vamos alavancar resultados. Vai ser incrível para você, vai ser incrível para mim. Então, eu quero uma renda fixa baixa, eu quero um salário baixo, mas de repente você me dá um percentual de 5, 10% em todo o lucro que a sua empresa tiver a partir da minha contratação, certo? Então, a pessoa de mentalidade rica, ela pensa exatamente assim, sempre. Ela acredita no potencial dela e ela sabe que ela pode dar grandes resultados e por isso ela trabalha com remunerações variáveis, certo? Rendas variáveis, receitas variáveis, tá? As pessoas de mentalidade rica, elas sempre estão buscando aprender mais. Então, elas leem, eles estudam sobre o mercado financeiro, elas assistem vídeos, elas gostam de conversar com pessoas que já alcançaram determinado resultado naquela área que ela almeja. Então, uma pessoa que sempre está aprendendo, ela ama aprender, ela tem humildade, certo? Ela busca sempre conversar com pessoas que já chegaram lá, elas mergulham nas leituras dos jornais, nas revistas, nos livros, e ela tem essa humildade, entender que ela precisa aprender mais e que ela precisa aprender com as pessoas que já chegaram lá. Então, ela não para de aprender. Hoje também eu estive conversando com uma grande empreendedora, uma família de empreendedores, grandes empresários, e eu achei tão incrível. Ela disse assim, eu tô num momento muito bom, a nossa empresa está vivendo um momento muito bom e eu percebi que eu precisava estudar mais. Então, ela já tem uma especialização, ela já tem uma faculdade e ela disse que precisava aprender mais, que ia fazer uma outra especialização na área de gestão, porque sentiu que estava precisando de uma atualização. Então, as pessoas de mentalidade rica, elas não param de aprender, elas sempre querem estar aprendendo, sempre com livros, com vídeos, com cursos, com outras pessoas, com mentores, então, com consultores, então elas não param de aprender de todas as formas possíveis, certo? Então, elas não são donas da verdade e nunca acham que sabem tudo. E tem realmente uma busca incessante por isso, certo? Então, as pessoas de mentalidade rica, elas sabem que tem poder quem age. Então, são pessoas que estão agindo o tempo todo, elas sabem que tem que agir na hora certa, no momento certo. Então, elas não deixam o medo paralisar elas. Então, elas, se tiver com medo, vai com medo mesmo. Elas vão arriscando. Elas assumem riscos. Então, elas dizem, eu vou fazer essa tentativa. Se não deu certo, eu fiz a tentativa. E se der, é vitória. Então, as pessoas de mentalidade rica, elas se jogam de verdade. Elas se entregam. Elas sabem da qualidade que elas têm. Elas sabem do valor que elas têm. Elas sabem do que elas são capazes. Elas se jogam, elas se comprometem. Elas dão o melhor delas. Elas desenvolvem, elas estudam, elas aprendem. Elas pensam grande, sonham grande e agem no momento certo, na hora certa. As pessoas de mentalidade milionária, elas buscam oportunidades, elas falam sobre patrimônio líquido, sobre investimentos, sobre mercado financeiro, elas gostam de conversar com pessoas que vão estar agregando valor e não que ela seja a melhor da mesa, que ela que sabe falar tudo, que ela é a bam. Enfim, as pessoas ricas, de fato, elas são humildes e elas sempre estão à disposição
para aprender com as outras pessoas. As pessoas de mentalidade próspera, elas admiram quem conseguiu chegar, quem conseguiu alcançar, admiram as pessoas bem-sucedidas, vibram para que as pessoas bem-sucedidas alcancem mais. Elas não vivem criticando, porque é interesseiro, porque é ambicioso, porque é ganancioso, porque fulaninho é invejoso, ou só quer ter o melhor. Não. As pessoas de mentalidade rica, elas vibram quando vê alguém buscando ver pessoas buscando, querendo mais, sonhando grande, com ambição em crescer, doando, ajudando, se unindo a pessoas. E a pessoa de mentalidade rica, ela não está preocupada em só estar com pessoas do mesmo status financeiros dela. Ela se preocupa em estar com pessoas que vai ajudar ela, que tem valores. E quando eu digo que vai ajudar, é um professor de uma faculdade que vai trazer um conhecimento para ela que ela ainda não sabe, e ela vai estar ali ouvindo esse professor com bastante humildade, com bastante atenção. Uma pessoa de uma mentalidade rica, ela também pede opinião a um funcionário dela, ela vai pedir opinião a qualquer pessoa que seja, ela vai ter amigos de qualquer rede, ela é uma pessoa que sabe ouvir, ela é uma pessoa que trabalha sem cessar, é uma pessoa que pensa positivamente, que é otimista, mas ela não se une a pessoas só porque tem boas condições financeiras, não. Ela se une a pessoas que têm valores iguais aos dela. Então, se ela tem um valor família, se ela tem um valor em ajudar o próximo, se ela tem um valor em gerar emprego, se ela tem um valor em fazer o bem para a sua comunidade, se ela tem um valor em amar ao próximo como a si mesmo, se ela tem um valor em desenvolver, impactar vidas, ela vai se aliar e estar ao lado de pessoas que pensam como ela, que têm os valores parecidos, entende? E não é só na questão financeira, não. Ela realmente vai buscar pessoas que têm os valores e busca pessoas que têm os valores iguais aos dela. Então, as pessoas de mentalidade rica, elas sabem que são maiores que seus problemas. Então, elas não ficam se vitimizando, sabe? As pessoas de mentalidade rica, elas acreditam que toda adversidade vai passar. Elas são positivas e ela acredita na oportunidade do crescimento. Ela acredita na oportunidade do aprendizado. E ela é otimista. E ela é positiva. E ela, se tiver um problema, ela vai dizer, esse problema vai passar, tudo vai passar, mas eu não vou desistir. Então, as pessoas de mentalidade rica, se você observar no seu ciclo de amizade, você vai conhecer alguém que está e é bem-sucedido e ela já passou muitas dificuldades. E ela não desistiu, certo? E ela, dia, noite, dia, ali em busca do seu crescimento, em busca da sua abundância financeira. Então, as pessoas de mentalidade milionária, de mentalidade realmente que se sentem, que está nesse processo de busca, que se sentem como ricas e merecedoras de ter essa abundância, elas de fato não param, não se limitam, elas não colocam os problemas, sabe, como maior, não. Ela se vê como grande, ela acredita, ela tem fé e ela é bastante otimista. Então, as pessoas buscam companhia de indivíduos que buscam seus mesmos objetivos. Então, se ela sonha grande, ela vai querer sim estar com pessoas que sonham grande, ela vai querer estar com pessoas que têm os mesmos valores, ela vai querer estar com pessoas que queiram aprender, sabe? Então, como meu amigo Wesley está aqui, ele diz assim, se na mesa onde você está, você é o melhor da mesa, você está no lugar errado. Procure sempre o aprendizado contínuo através das pessoas que geram valor. Crie um network admirável para trocar conhecimento. Show, meu amigo. Excelente. É isso mesmo. Temos que estar ali na roda, procurando pessoas para compartilhar. Eu sempre digo que nós nunca sabemos tudo, né? Nunca. Geralmente alguém sempre tem algo a nos ensinar. Eu amo ouvir histórias, eu amo ouvir a história das pessoas, eu amo ouvir o que elas têm a dizer, porque eu aprendo todos os dias com meus alunos, eu aprendo todos os dias com meus pacientes, eu aprendo todos os dias com minha mentorada, eu aprendo todos os dias com meus amigos, eu aprendo todos os dias com vocês que participam dessas lives, que fazem os comentários. Eu aprendo muito todos os dias, certo? Aprendo muito com os livros, aprendo muito com minhas vivências. A gente tem que ter essa humildade. Essa humildade de dizer assim, eu não sei tudo, mas o pouco que eu sei eu vou compartilhar. Então eu quero fazer esse pedido a vocês. O pouco que você sabe, compartilhe. Se você é uma excelente empreendedora no ramo do bolo, do doce, faça lá.
live, chame as pessoas, ensina, porque cada vez que você ensina, cada vez que você compartilha algo, você está dando a oportunidade para essa pessoa também aprender com você e a essa pessoa mudar a mentalidade dela. Então a gente sempre tem que estar trocando conhecimentos, porque isso é muito valioso. E, meus amigos, as pessoas de mentalidade rica, elas estão focadas no que elas querem. Elas não desviam o foco, elas estão ali, ó, trabalhando, ela está focada, ela sabe exatamente quais são os objetivos dela, ela sabe exatamente qual é a meta dela, o porquê que ela está trabalhando, qual é o próximo investimento. Ela fica ali, o drive mental dela é assim, ó, eu quero isso para minha vida, eu quero isso, eu vou ter isso. A mente dela não pensa em outra coisa. No objetivo maior dela. Quando ela acorda, ela já está pensando no objetivo maior dela, no sonho grande dela. Dizer, eu quero isso para minha vida. Eu vou ter isso para minha vida. Eu vou fazer essa faculdade. Eu vou concluir essa faculdade. Eu vou ter esse carro. Eu vou abundar. Eu vou ter essa casa. Eu vou construir isso. Eu vou ser a primeira milhão. Ela sabe o que ela quer, ela descreve todos os objetivos dela e ela age com direcionamento, com estratégia, com foco. O drive mental dela é um drive focado naquilo que ela almeja para a vida dela. Então ela não se dispersa. Ela está ali, imersa no processo, direcionada àquilo que ela almeja, que ela deseja. Então, a pessoa de mentalidade milionária, de mentalidade rica, elas pensam grande e não tem limite para os sonhos. Então, como eu falei, sonhar grande, sonhar pequeno, dar o mesmo trabalho, sonhar grande. Então, as pessoas de mentalidade rica, elas não pensam pequenininho. E eu ouvi uma história hoje, hoje foi um dia de ouvir muitas histórias. E um produtor, né, falando assim, quando eu cheguei aqui no Vale do São Francisco, que eu fui produzir frutas e tal, várias pessoas foram fazer testes nas áreas, alguns observaram que tiveram muita produtividade com o teste dessa fruta, outra pessoa também teve, e aí chegou um grande empreendedor, visionário, um cara que hoje é um milionário, que eu tiro o chapéu por esse homem, e ele chegou e disse assim, com quantos hectares o senhor vai fazer esse teste? Olha só a mentalidade dessa pessoa. Enquanto os outros estavam fazendo testes, enquanto os outros estavam fazendo teste com áreas de pequenas, de um lote, 2 lotes, 3 lotes, ele disse assim, não, eu quero eu quero vir aqui solicitar um investimento para fazer esse teste com 30 lotes. Você entende o que é mentalidade empreendedora de sonhar e agir grande? Certo? Enquanto estavam dizendo assim, não, vou fazer um teste com um lotezinho, o outro com 2, o outro com 3. Ele já chegou com a mentalidade, com desejo, assim, e com ação empreendedora, visionária, e disse, eu vou fazer o teste com 30. E realmente deu certo, ele conseguiu o recurso, fez, se dedicou ali àquele processo e ele conseguiu o resultado esperado. E aí depois foi investindo muito mais e é um grande empreendedor, um grande produtor milionário. Então, ó, virar de chave, se arriscar, sonhar grande, agir. E é claro, com estratégia, com foco, com direção. Por que que ele arriscou tanto assim? Porque ele já tinha visto que outras pessoas já tinham feito o teste e tinha dado certo.
Então ele pensou, se deu certo com eles, é claro que vai dar comigo. A pessoa de mentalidade rica, ela não pensa, não confia no que ela faz, ela não acredita nela, não tem a mentalidade positiva, alcançar. Então, as pessoas com mentalidade de riqueza, elas se comprometem a enriquecer. Elas colocam sua força, seja qual for a situação. Elas trazem um foco com estratégia, elas sabem exatamente que quer isso. Elas vão buscar conhecimento, elas vão buscar sabedoria, elas vão buscar pessoas, elas vão buscar recursos para conquistar os seus sonhos. Então, elas não paralisam, elas se reinventam, elas inovam, ela busca pessoa, busca livro, busca conhecimento, ela vai atrás, porque ela está com foco direcionado para os seus objetivos, para o cumprimento das suas metas. Aconteça o que acontecer, ela é isso, que seja pagar o preço sem ir para festa, que seja pagar o preço sem dormir 8 horas por dia, mas dormir menos. Elas estão dispostas a pagar o preço para deixar, por exemplo, o lazer por um tempo, mas ela sabe que ela vai alcançar aquele objetivo, então ela trabalha duro para isso. Ela sabe que o sucesso é um jogo sério, é um jogo com estratégia, que não é brincadeira de criança, e ela vai estar ali para vencer com ética e com honestidade. Ela não vai para competir, ela vai para ganhar. E ela sabe que é um jogo sério. Então, a mentalidade de uma pessoa com mentalidade, a mentalidade de uma pessoa rica, de uma pessoa próspera, de uma pessoa abundante, é extremamente otimista, é extremamente positiva, ela sonha grande, ela assume riscos, ela corre riscos, ela se joga, ela sabe o valor que ela tem uma crença de merecimento muito forte. Então, ela vai buscar tirar do caminho dela tudo aquilo que tem impedido ela de alcançar aquilo que ela tanto almeja, que ela tanto quer. Então, ela pode até ouvir que as pessoas vão falar dela, ela vai estar firme naquilo que ela acredita. Então, as pessoas de sucesso, elas não param. Então, eu peço a vocês que cuidem, que não tenham uma mentalidade pobre mais, que vocês sonhem grande, que vocês planejem, que vocês sejam otimistas, que vocês se arrisquem. E cuidado, cuide do seu dinheiro, cuide da sua carteira, cuide da forma como você olha para o seu dinheiro, como você fala com o dinheiro, como você cuida desse dinheiro na sua carteira, na sua bolsa, como você negocia, como você se preocupa com custo-benefício. Você pode muito mais, você nasceu para ser feliz, você nasceu para dar certo. Os resultados financeiros medíocres e medianos que você tem. Então, cure das suas crenças, daquelas palavras negativas que você vem falando. E sim, comece a pensar grande, a trabalhar para isso, a mentalizar, a visualizar você merecendo, a visualizar você realizando isso, a você realmente se desprender de coisas e começar a cuidar da sua trajetória com foco nos seus objetivos, certo? Então, se livre das dívidas, né? Se livre disso, se livre desses juros altos que de repente você vem pagando. Então, sempre lembre que você pode também pedir ajuda a alguém que já chegou lá, que já alcançou, que você pode ler livros sobre essa área financeira, busque conhecimento sobre inteligência financeira, busque conhecimento sobre as suas crenças, aqueles medos que você tem, as palavras negativas, o histórico familiar que você tem, que você possa se curar disso, se libertar disso e dizer assim: eu nasci para ser feliz, eu nasci para dar certo, eu nasci para lutar por aquilo que eu quero, eu nasci para realmente virar todas essas chaves e fazer grandes mudanças na minha trajetória, a realmente mudar a minha mente. A minha mente está muito pobre, está muito medíocre, eu preciso realmente entender que eu tenho, para que eu possa abundar, eu tenho que acreditar o quanto que eu sou incrível, o quanto que eu mereço, o quanto que eu sou capaz. E não esqueça, aprenda a vender, aprenda
a ter ganhos variáveis. Aprenda a se posicionar como uma pessoa vencedora. Com o que você tem o seu mérito, você tem a sua história, você tem as suas conquistas. Aprenda a vender o seu serviço, aprenda a vender o seu produto, aprenda a receber um valor e dizer muito obrigada e realmente receber um valor justo pelo seu trabalho e não ficar constrangido por aquilo que você está recebendo, mas realmente acreditando em você, valorizando o seu tempo de trabalho, valorizando a pessoa que você é e que você tenha hábitos incríveis. Eu conheço alguns milionários que eles têm uma rotina, um hábito, é sempre o mesmo hábito. Então, ele criou uma nova mentalidade no intuito de fazer com que você entenda de que você pode sim ser uma pessoa próspera financeiramente, que você pode se livrar de todas as dívidas, que você pode realmente aprender com o outro, que você pode se posicionar, que você precisa aumentar a sua renda, que você precisa ter uma receita passiva, que você precisa trabalhar duro, que você precisa pagar o preço, porém, equilibrando tudo isso com a sua família, dando atenção à sua família, com seus amigos, equilibrando, dizendo alguns nãos, mas podendo equilibrar. Porque não adianta ter muito dinheiro e você não ter felicidade, você não ter paz, você não ter alegria, você não ter quem você ama perto de você, tá bom? Então, que maravilha estar aqui com vocês. Quero que vocês leiam esse livro maravilhoso, Criação de Riqueza, vale muito a pena, muito mesmo. Então, livros relacionados às crenças, relacionados aos seus pensamentos. A gente precisa destravar a nossa mentalidade. A gente acaba seguindo um padrão e a gente traz esse padrão, muitas vezes, dos nossos pais. Então, se os nossos pais não têm equilíbrio financeiro, não guardou dinheiro, não se preocupou com investimentos, enfim, a gente acaba trazendo esses padrões, certo? E a gente precisa quebrar esse padrão e realmente pensar diferente. Você não tem que repetir sua mãe, a vida da sua mãe, a vida do seu pai, a vida do seu primo, porque é todo mundo desorganizado financeiramente. Não. Você tem que ter um padrão de luxo, um padrão prêmio. E você realmente tem que se posicionar assim, como uma pessoa que quer alavancar os seus resultados. Então, trabalhe duro, pague o preço, você não precisa repetir padrão de pai e mãe. Você nasceu para ser milionário, você nasceu para ser feliz, você nasceu para ter grandes resultados, você nasceu para poupar, você nasceu para abundar, você nasceu para doar. Esteja ao lado de pessoas que têm a mentalidade, que quer crescer assim como você. Diga alguns nãos, diga muito sim. Reúna com sua família, dê atenção à sua família, aos seus filhos, mas lembrando que em alguns momentos você vai ter que pagar o preço. Então tenha um posicionamento, uma atitude de vencedor, porque você merece essa mentalidade, você merece ter uma vida abundante, você merece de fato ser rico, certo? Sobre o assunto, existem vários canais no YouTube que pode contribuir com você. Existe a Natália Arcuri, que fala sobre finanças, tem o Primo Rico, tem a XP, que fala sobre investimentos, títulos, tesouro direto. Então, a gente tem que estar buscando vários conhecimentos para que a gente comece a falar e pensar nessa nova linguagem, falar de patrimônio líquido, de investimentos, certo? Melhorar a nossa carta, né? Quando eu digo assim, nosso posicionar com essa mentalidade e começar a criar riqueza, assim, porque todos nós merecemos fazer a viagem dos sonhos, ter a casa dos sonhos, ter R$1 milhão na conta, ter investimentos, enfim. Todos nós merecemos crescer, evoluir, prosperar e poder também ajudar as outras pessoas. Então, hoje, se você doa 10% do que você ganha, agora imagina você doar 10% com base aí em milhões de reais. Olha só. Ou até 10%. Ou 1%, ou 2%, ou 3%, enfim. Então, vamos abundar, vamos ajudar mais, vamos primeiramente conhecer. Os nossos pensamentos nos limitam, os nossos sentimentos nos limitam muito. A nossa forma de não se sentir merecedor em ter riqueza, a nossa forma de pensar que não somos capazes de construir uma riqueza.
Então você é capaz. Conheça você, conheça verdadeiramente quais são os seus desejos, quais são os seus pontos de melhoria, quais são as suas potencialidades, o que você de fato precisa desenvolver. Depois disso, começa a trabalhar essa mentalidade, a mentalidade de que você é merecedor, de que você é capaz, de que você precisa aprender a vender, de que você precisa confiar em você, de que você precisa fazer grandes parcerias, de que você precisa pagar o preço, que você precisa se posicionar, que você precisa estudar, que você precisa aprender, que você precisa se tornar humilde para aprender com outras pessoas, você precisa ouvir pessoas com valores parecidos com o seu, e que você precisa amar, que você precisa ser amado, e que você tem, de fato, buscar conhecimento, que você tem que prosperar, e que você tem que doar, e que você tem que abundar, e que você tem que falar de investimento, que você tem que falar de renda passiva, que você tem que aprender com os gigantes, e que você tem que vibrar pela vitória do outro, querer estar perto, querer se inspirar. Então, é possível essa mentalidade milionária, e eu convido a você a vir para esse mundo de desenvolvimento, de desenvolver-se, de acreditar na sua capacidade. E isso é gradativo, não é da noite para o dia. Mas quando você entra nesse universo de que você é capaz de crescer, de que você é capaz de sair da zona de conforto em que você se encontra e que você consegue perceber que você pode ir muito além, é um caminho lindo, um caminho incrível, um caminho próspero, um caminho sem volta, um caminho de luz. Porque você pode ser muito melhor do que você já é. Um beijo e até a próxima live na próxima terça-feira. Deus abençoe.